pessoal, está no ar o 4º episódio do podcast do Simparte, o Sindicato Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho. Hoje nós estamos aqui com uma presença super especial para conversar com a gente. Meu nome é Rodrigo Vieira Vaz, eu sou auditor fiscal do trabalho e sou diretor de integração fiscal do Simparte. Estamos aqui para o nosso 4º episódio e eu gostaria de convidar a minha colega Luciana Veloso Baruch para conversar com a gente hoje. Né? A Luciana está aqui com a gente, a gente vai falar sobre saúde mental no trabalho e a gente vai conversar sobre vários temas ligados à saúde mental no trabalho e vou apresentar rapidamente a Luciana, que tem um currículo enorme, então eu vou reduzir aqui o currículo dela, né? A Luciana, ela é auditora fiscal do trabalho, é autora do livro Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador e também está à frente do perfil @assedionet no Instagram, que virou referência na internet quando o assunto é assédio moral, cultura de trabalho tóxica e bem-estar mental. A Luciana é essas pessoas referenciais no tema, que há muito tempo, antes da NR1 do Psicossocial, ela já falava, já tratava desse tema na internet e para todos. A Luciana, além disso, né, ela tem uma ótima vivência de campo, é auditora fiscal que iniciou os trabalhos de fiscalização com assédio moral em muitas empresas, e ela vai conversar aqui com a gente hoje. Lu, bom, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? Nossa, uma alegria estar aqui, um prazer muito grande mesmo. É muito bom quando dentro da carreira, dentro de espaços institucionais do Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais, eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, né, esse grande tema que me acompanha aí a vida toda e que me é tão caro. E, assim, fico feliz que hoje em dia, finalmente essa discussão tenha alcançado o grande público, né, realmente ganhando um destaque, um espaço que merece, e também de ver que que os nossos, né, órgãos como o Sindicato Nacional, enfim, estão também, como é que eu posso dizer, acompanhando essa discussão. E acho que esse convite hoje para mim, ele é muito emblemático, então fiz questão de vir. Eu tô grávida, né, da minha terceira filha, de 9 meses, pertinho já do parto, e fiz questão de marcar em meio a exames, consultas, né, fim de gestação realmente é corrido, muita coisa para preparar, mas fiz questão de vir porque me senti realmente incluída, representada, e sou realmente muito ativista ainda no assunto. E me sinto feliz por colaborar e acho que compartilhar a minha experiência, minha história, meus pontos de vista é sempre, assim, uma forma de enriquecer o debate. Óbvio, a minha visão não é a única, né? Eu acho que é legal que as pessoas que querem entender mais sobre o assunto estudem e vejam diferentes pontos de vista, mas eu acho que é um referencial, né, que é importante, de auditora, de quem passou por isso, de quem trata pacientes, e também recebe muitos relatos no Instagram. Então, espero colaborar, contribuir, cooperar aí com esse momento especial também que a gente está vendo na inspeção, né? A CIPA, ano passado, teve atribuições agora vem NR1. Então, para mim, esse momento é histórico, porque eu realmente militei na fiscalização numa época em que não se falava nada sobre isso e era muito difícil mesmo. A abordagem era totalmente diferente, né? Era bem, bem complicado. Lu, conta pra gente a sua formação, a sua carreira, pro pessoal conhecer um pouquinho da Luciana na auditora. Tá. Bom, eu sou formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi a minha primeira graduação. E antes disso eu fiz 6 meses na UFMG de economia. Mas aí eu queria realmente vir para uma instituição mais voltada para o mercado de trabalho. E a GV era melhor, ainda eu acho, a melhor escola de administração da América Latina. E aí eu fiz esse esforço de me mudar de cidade, vir para cá. Comecei minha vida profissional fazendo estágios em consultoria e banco de investimento. Nossa, setor financeiro. Logo eu fui vendo que, assim, as minhas melhores notas na faculdade de administração eram as de direito ou as de ciências humanas. Uhum. Né? Economia também eu ia bem, mas era mais para... Economia tem um lado também de história do pensamento econômico, né? Sociologia e tal.
que é mais humano também. E esse era o meu forte. E finanças, contabilidade, eu ia, sabe, passava ali com dificuldade. E aí eu percebi que realmente eu era mais de humanas. E aí eu fui fazer direito à noite, fiz um período as duas juntas, depois terminei a administração. Continuei trabalhando ainda em banco de investimento, mas logo eu saí e fui focar no direito, que é o que eu estava já fazendo à noite, e terminei logo depois. E no direito eu me especializei. Fiz mestrado, doutorado, fiz pós, dei aula, assim, fiz, digamos, tudo que eu tinha direito no direito. E o que acontece? Chegou um momento que eu era uma advogada, uma doutora em direito, uma administradora, uma auditora do trabalho que falava de saúde mental, que é um grande tabu. É verdade. Né? Falar de saúde, falar do Covid, é tranquilo, mas falar de saúde mental, falar de depressão, falar que o trabalho causa depressão, nossa, é um tabu muito grande, né? Falar que o trabalho traz sofrimento mental é realmente uma caixa preta, é um vespeiro, é um assunto super polêmico, espinhoso, e eu sentia muita falta de ter uma autoridade, óbvio, de ter mais conhecimento também, né? Mas principalmente de ter uma autoridade, porque você fala tudo aquilo, mesmo que você estude e que você se embase. Mas quem é você? Né? E aí eu decidi fazer medicina em 2017, foi logo depois que eu terminei o doutorado, comecei em 2018, foi muito difícil conciliar com o trabalho, com filho pequeno, depois gestação, depois veio pandemia. Mas enfim, fui vivendo um dia de cada vez, consegui terminar. Apesar de tudo, me formei com média quase 9, assim. Que legal. Mesmo estudando de véspera, madrugada, fazendo o que dava. Enfim, eu gosto muito de estudar e estava muito empolgada. E terminei no final de 2023. E logo comecei uma pós em saúde mental e psiquiatria, que era realmente o assunto que eu, desde o início, queria me aprofundar. E foi muito bom ter feito a medicina. Eu sempre participei de eventos, palestras, debates, discussões. E em muitas delas no passado eu me via com médicos do trabalho, com psiquiatras, que às vezes traziam pontos de vista que eu discordava absolutamente. Mas eu realmente ficava numa posição de fragilidade, sendo alguém de fora da área da saúde para contestar o que era dito, né? Que na verdade é uma opinião que ainda em muitos espaços prevalece, de que talvez o burnout não existe, ou de que não é possível comprovar, ou fazer um nexo, ou enfim, trazer esse contexto aí dos riscos psicossociais que eu sempre estudei desde o início, né? Não só o assédio, mas os riscos como um todo, trazer isso aí como como eu vou dizer, como fatores de risco importantes, como causa etiológica de adoecimento. Né? Então, acho que foi essa aí a minha história acadêmica e a minha formação, né? Direito, administração, medicina, quase 20 anos na inspeção. Nem entramos em 2007, nem entramos juntos na carreira, né, Lu? Exatamente. Verdade. E aí agora sou médica também, mas sou uma médica de humanas, assim, como sempre fui, que tá ali muito mais, às vezes, com o pé no psico e no social, do que necessariamente no biológico ou no determinístico, assim. Perfeito. Lu, você falou do burnout, né? As pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Sobre burnout, sobre TEPT, sobre o Karoshi. Explica pra gente, o que é? Como se percebe isso? Quais são os sintomas? Uma noção pra gente nesse sentido. No meu livro, eu até trago essa divisão dos adoecimentos, que é uma divisão que o Dejour usa, mas ele trouxe essa divisão num prefácio, a terceira edição daquele livro famoso dele, só na edição em francês, que é o Travail sur mental, que é a loucura do trabalho. Mas só nessa terceira edição que ele faz um prefácio à edição francesa. E eu comprei, por acaso, não... assim, só para ter ela em francês, e por acaso veio esse prefácio de brinde, né, muito bom, onde ele faz uma releitura. Ele fala, eu escrevi esse livro há 30 anos, o que mudou nesse período? Ele fala, na verdade, tudo piorou muito, né, ele não usa esse termo riscos psicossociais, mas ele fala,
aquela situação que eu descrevi, ela recrudesceu, né? Então, hoje a gente tem muito mais adoecimento relacionado a sofrimento psíquico. Perfeito. Ele trabalha muito com esse tema, né, do sofrimento, do enfrentamento do real. Ele fundou uma disciplina chamada Psicodinâmica do Trabalho, que é basicamente assim, a psicanálise aplicada às questões do trabalho, ao sofrimento no trabalho. Ele tem uma leitura do assédio super interessante, que eu gosto também. Então, assim, eu estudei e fui beber em várias fontes do conhecimento sobre esse assunto. E ele faz essa divisão em 4 categorias, né? Ele seleciona as patologias de sobrecarga. Tá. E aí ele coloca burnout e karoshi numa mesma categoria. E ele coloca também as TMS, que em francês são os transtornos músculo-esqueléticos, as Lerdort. Lerdort. Entendi. Ele fala que tudo isso é de sobrecarga. Entendi. Então, a sobrecarga ela pode levar ao karoshi, que é a morte por excesso de trabalho. É muito comum no Japão. A gente tem no Brasil também, mas a gente não identifica, não notifica. Eu até me lembro quando eu escrevi a minha dissertação, eu li um artigo, né? Por que morrem os cortadores de cana? E morriam porque trabalham muito por produtividade. E no sol, e literalmente trabalham até exaustão, até morrer. Literalmente isso. E aí ele fala do Japão, que a cultura japonesa realmente ela é uma cultura muito, muito complicada em termos de trabalho. Assim, talvez a gente tenha mais karoshi do que burnout no Japão, né? Porque o limite do burnout ele é ultrapassado em muito. Né? Então, no Japão existe uma karoshi hotline, por exemplo, para você notificar casos de karoshi. Olha... Então, AVC, infarto, a pessoa tem no trabalho, trabalhando 18 horas, 20 horas, por dias e dias, sem comer. Muitas vezes às custas de estimulantes, os mais diversos, né? Listos, não listos também. Então, o karoshi seria isso, né? A palavra karoshi significa morte por excesso de trabalho. Não é só no Japão, tem vários países do Sudeste Asiático o fenômeno, assim, bem descrito e acontece com uma frequência muito grande. Aqui no Ocidente, talvez a gente tenha um pouco menos de karoshi, mas existe. E o que acontece é que a gente não identifica, né? Não faz essa autópsia aí psicológica para falar assim, olha, essa pessoa estava passando por uma sobrecarga autismo. Como a gente também não faz para o suicídio, para falar assim, esse suicídio foi causado pelo trabalho. Verdade. A gente não trabalha com autópsias psicológicas. E que é o que poderia fazer esse nexo e a gente notificar essas ocorrências como mortes por excesso de trabalho, no caso do karoshi, ou motivadas pelo trabalho, no caso do suicídio. E as Lerdort, o que o Dejur fala, e a ergonomia, os estudos ergonômicos mais modernos também comprovam, é que as Lerdort, elas não são um adoecimento que eles são somente explicados por esforços repetitivos, ou posições inadequadas, não ergonômicas. Tem ali uma questão somática de uma expressão do sofrimento psíquico no corpo físico. Então, a gente vai ter muito mais Lerdort, por exemplo, em frigorífico, em banco. Né? E olha que banco, a ergonomia é boa, né? Você vai ar-condicionado, a mesa, o computador, tudo é certinho. Mas tem muita Lerdort, né? Só. E aí você comparar banco, por exemplo, com orquestra sinfônica, não é que na orquestra sinfônica não vai ter, mas vai ter muito mais se tiver, sei lá, o assédio do maestro. Entendi. Ou de alguém, entendeu? Isso é o que vai contribuir para a Lerdort, não o trabalho em si. Né? Não é segurar o violino, por incrível que pareça. Olha só. Então, a Lerdort, ela precisa ser estudada do ponto de vista biopsicossocial e não biomecânico. Porque se você estudar só o desenho da tarefa, a posição, tá perfeito, você não consegue explicar. Entendi. O frigorífico, você não consegue explicar. O banco, você não consegue explicar por que não. A orquestra sinfônica, então, tem todo mundo, né, assim, problema. Então, ele fala disso, né, que tem uma questão de... É como se fosse um enfrentamento somático de questões de sobrecarga que trazem sofrimento. E eu vou além, eu diria assim, questões de sobrecarga emocional também, que seria o caso do assédio. Entendeu? Então, assim, o assédio também traz um monte de doenças autoimunes, psicossomáticas, enfim, funcionam como gatilho para agravar doenças pré-existentes, porque é uma sobrecarga emocional
que a pessoa precisa dar conta de gerir, muitas vezes ela não consegue, às vezes não tem nem os recursos, nem o espaço para fazer aquilo. Assim, até eu vou falar do burnout ainda, mas fazendo uma digressão. Eu tô grávida, gente, então eu peço desculpas que eu tenho dificuldade às vezes de achar as palavras por conta dos hormônios, mas fazendo uma digressão pequena aqui, até esqueci agora o que eu ia falar, deu um branco. Do burnout, será? Não, eu tava falando do burnout, e aí eu falei do assédio, das doenças. Bom, esqueci, vou falar do burnout, aí depois eu lembro o que eu ia falar. Não, isso vai acontecer várias vezes. Faz parte da gestação, e eu tava até falando com uma amiga minha, que assim, para você também dar conta daquela rotina, né? Que o bebê faz xixi, faz cocô, troca a fralda, mama, dorme, é soneca, não sei o quê. Pra você conseguir, você realmente tem que estar meio alheia focar só nisso, né? Pro mundo, para coisas práticas, pro externo. Senão você não dá conta, porque realmente é repetitivo, é rotina. Forte. Então existe essa preparação mesmo da natureza para que a gente se desconecte. Mas enfim, vou falar agora um pouco do burnout. Falei do Karoshi, falei da Lerdort, e aí eu ainda incluiria nessa categoria outras questões, né? Seja o aparecimento, seja o agravamento. E agora falando do burnout, né? O que seria o burnout? O burnout é realmente uma síndrome, não é um transtorno mental, assim, propriamente dito. Tá. O que diferencia o burnout, por exemplo, de uma depressão? Uma depressão, ela tende a se manifestar de uma forma mais psíquica. Existem sintomas de depressão que são somáticos? Existem, mas no burnout isso vai para um outro grau. Muito mais alto. Raramente um burnout vai começar com sintomas, assim, sabe? Exclusivamente psíquicos, Entendi. tipo ansiedade, tipo falta de motivação. Geralmente ele vem com algo muito, muito assim, corriqueiro do dia a dia, tipo, eu tô com uma dor de estômago. Uma dor de cabeça. Tô com uma queimação, entendeu? Entendi. Eu tô com... Óbvio, se a pessoa tá ali, sofre um ataque, um assédio, uma coisa, aí obviamente ela vai ter. Mas assim, eu tô falando de um burnout clássico, de alguém que às vezes ama o trabalho e que tá tudo bem, ela só tá ficando um pouquinho a mais hoje, um pouquinho a mais amanhã. Tem uma pessoa que foi demitida na equipe e ela tá tentando cobrir. Tô falando desse, né? Vamos esquecer do assédio um pouco. Geralmente ele surge assim, que são sintomas do estresse crônico. Perfeito. Até aí a gente tá falando de sintomas do estresse crônico. Só que o que vai marcar a presença do burnout? A pessoa não consegue reverter esses efeitos descansando. Ela dorme no final de semana e ela continua com uma sensação muito grande de exaustão, por exemplo. Sabe? De confusão mental. Permanece... De ineficiência no trabalho. Então, assim, poxa, eu fazia isso tão bem, ou tão rápido. Ou agora eu faço, mas eu cometo erros. Às vezes erros bobos. E a pessoa não sabe muito bem explicar, entender o que aquilo está acontecendo. Então, isso é uma característica do burnout. Outra característica, o cinismo. O que é o cinismo? O cinismo é o sarcasmo, é a ironia, é um distanciamento emocional. Tipo assim, mas eu não acredito em mais nada. Mas isso é piada, sabe? A pessoa começa a fazer piada da própria realidade. E aí, no limite, isso pode se traduzir como uma despersonalização, que é assim, ela dissocia, entende? Assim, a despersonalização isso não tá acontecendo comigo, é com outra pessoa. A dissociação eu não tô vivendo essa realidade, eu ainda sou eu, mas isso aqui não faz parte, aquilo é uma realidade paralela. Olha. Essa é a dissociação. A despersonalização eu não sou eu, entendeu? Eu não consigo mais me reconhecer no meu corpo, nos meus sentimentos. É quase como se a pessoa estivesse mesmo saindo do corpo. Então, assim, ela tá vivendo aquilo, mas ela não
não consegue se ver ali dentro, ou ela precisa realmente sair dali para ela achar um espaço, começa a ser uma estratégia de defesa até. É um sofrimento incrível, psíquica. hein? Nossa. Um sofrimento é muito, muito grande. Então, assim, a ineficiência no trabalho, o cinismo, a despersonalização, a dissociação, as queixas somáticas as mais diversas, e aí vem dor de cabeça, cefaleia crônica, doenças autoimunes que ou aparecem ou se agravam, às vezes um quadro que estava aquiescente, assim, sabe? Entrou em remissão há anos, controlado, volta forte. Volta forte. Eu costumo dizer que, assim, o estresse crônico, ele é um grande problema, porque sim, ele é a causa do burnout. E esse estresse crônico ele pode vir tanto de um excesso de trabalho, de sobrecarga, quanto da falta também de reconhecimento. Entendi. Porque o que é excessivo é o que, na verdade, a gente não tem tanto reconhecimento. Entende? Se você falar assim para uma mãe que ficou, sei lá, 6 meses no hospital acompanhando um filho na UTI, e esse filho saiu bem, valeu! Entendeu? Ela não dormiu, ela comeu mal, ela ficou no sofá, ela fez jornadas que não estão na CLT, mas valeu. Ela, assim, tem uma recompensa, entendeu? Justamente. Mas se essa mulher estivesse fazendo planilha, verdade, provavelmente ela teria um burnout severo, de bater a cabeça na parede, de surtar, de precisar de remédios fortíssimos, de querer, enfim, de evoluir para quadro depressivo mais forte, né, ter ideação suicida. Então, assim, a recompensa, ela também faz parte do desencadeamento do burnout. Não é só o esforço. É realmente esse equilíbrio esforço-recompensa. Entendi. Mas, geralmente, as recompensas, elas estão postas. Na nossa sociedade, é salário, é promoção, é aquilo ali. Entende? Então, por isso que a gente fala tanto da sobrecarga e não tanto da recompensa. Porque a sobrecarga é o que é mais variável. A recompensa, ela é um tanto posta. Né, pelo que a gente tem aqui, seja nas carreiras públicas, seja nas privadas, isso é meio que fixo, assim, varia, mas não é tanto uma variável que a gente mexe na equação, mas a sobrecarga sim, mas os dois fatores, eles importam, né, na verdade é esse equilíbrio entre o esforço e a recompensa que faz você ter ou não ter saúde mental e desenvolver aí um quadro relacionado ao estresse crônico. Entendi. Porque eu também tenho essa visão de que o burnout, ele não é só relacionado ao trabalho formal, remunerado. Para mim, ele é uma patologia do estresse crônico, relacionado àquela atividade de trabalho. Não importa onde ele aconteça. Pode ser que você esteja cuidando de um pai, de uma mãe com Alzheimer, pode ser que você esteja cuidando de sei lá, na família, muitos filhos pequenos. E muitas vezes, na verdade, acontecem as duas coisas, né? Quando a gente está falando de mulheres, elas, às vezes é difícil você separar o que é do trabalho doméstico, o que é do trabalho remunerado. Às vezes tem uma superposição aí de fatores de risco, o que só reforça essa minha hipótese. E assim, o termo burnout parental, ele é usado em várias revistas científicas de altíssimo impacto no mundo todo. Assim, revistas que falam sobre estudos familiares, sobre psicologia social e tal. Então, assim, a medicina não reconhece nem o burnout direito, né? Assim, a OMS reconheceu faz pouco tempo, o DSM ainda não contempla, os médicos, de um modo geral, apesar de serem os maiores, né, grandes vítimas de burnout, tem residente de medicina, que eu acho que nunca falou essa palavra. E a própria CID-11, né, que entrar em vigor agora, acabou sendo postergada com a classificação do burnout, né? Prorrogou por mais 2000. A CID-11 trouxe 2 diagnósticos super importantes para a medicina do trabalho, que é o estresse pós-traumático complexo, e o burnout. E não está ainda em vigor. Em vigor, foi mesmo. E é uma pena esse adiamento, assim. Verdade. Mas o burnout é isso. Tem muitas coisas que dá para falar, mas assim... No geral, como eu disse, é uma síndrome, né? Então, assim, às vezes a manifestação de um e de outro vai ser muito diferente, né? 2 pessoas com burnout podem ser muito diferentes. Tem pessoas que, assim, elas vão perceber que tem alguma coisa de muito errado com elas quando elas têm, às vezes, uma explosão, assim, sabe? De jogar lixeira em alguém, de jogar um objeto numa outra pessoa, ou de gritar,
sabe? Com, assim, ter realmente um surto e despejar aquilo em cima de outras pessoas. Isso é muito comum numa pessoa com burnout. Tem um filme muito legal chamado Samba, que é com a Charlotte Gainsbourg, aquela atriz francesa, filha do Serge Gainsbourg, o músico, e aquele outro ator que fez o Intocáveis. Esqueci o nome dele. Eu não lembro também. Famoso. O filme chama Samba, ele é um imigrante, mas ele nem tá na história do burnout. Ela tá sozinha, ela é gerente de RH, enfim. Ela é recrutadora e ela entrevista as pessoas. E ela tá em burnout, e chega um momento que ela tá entrevistando um cara e ele não para de mexer no celular. E ela pergunta pra ele e ele fica respondendo enquanto ela fala. Aí ela pega o celular da mão dele e quebra na cabeça dele. E aí ela é diagnosticada com burnout, e ela vai fazer tratamento, e o tratamento dela inclui acariciar cavalos, para acalmar o sistema nervoso, que é um tratamento, inclusive, que muitas crianças com autismo fazem, porque elas ficam mais tranquilas. E é bem isso, entendeu? Às vezes a pessoa não vai eu não consigo sair da cama. Às vezes o primeiro sintoma, o sinal vai ser esse. Vai ser esse mesmo. Ela vai ter uma vontade de trabalhar, sair de cama. Ela vai ter uma descompensação, uma desregulação social que fala assim, não, essa pessoa não tá bem. Entendi. Entendeu? Então, por isso que é uma síndrome, e como toda síndrome, ela vai ter uma manifestação particular em cada pessoa, mas ela tem ali, assim, os como eu posso dizer, assim, marcadores funcionais importantes, principalmente relacionados a desempenho. Acho que o mais comum é a pessoa que está passando por um processo de burnout, digamos, inicial, ela vai notar que o desempenho dela diminui. E diminui porque ela não consegue mais se refazer. Ela dorme, ela descansa, tem o fim de semana, tem o feriado, e ela não volta nunca mais ao basal dela. Então aquilo vai se acumulando, ela toma mais um café, às vezes ela vai no médico, aí começa a tomar um antidepressivo, e aquilo, sabe, dá uma melhorada, mas aí pior, 8 meses depois, aí ela já tá, sabe, já tá mais crônico, já tá mais grave, e aí isso vai. Então, assim, dá pra falar, é isso, e aí acontece desse jeito. Mas é diferente de uma depressão, é diferente de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Entendi. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela tem ansiedade generalizada, entende? Então ela tudo, né? Vai ter uma apreensão, uma preocupação, sabe? Um temor em relação a tudo na vida. A pessoa que tem burnout, não. A ansiedade dela é com prazo, medo de ser mandada embora, às vezes uma mania de perseguição se as pessoas estão percebendo que ela não está rendendo igual antes. Tipo, vai ter uma reunião e ela não conseguiu se preparar, porque ela não dormiu, ou porque ela está tendo efeito colateral do remédio. É tudo meio que relacionado ao contexto do trabalho. Então, o burnout é uma síndrome que cursa com sintomas depressivos e ansiosos. Mas isso não quer dizer que é depressão ou que é ansiedade, entendeu? Então, assim, isso acho que é o mais importante de dizer hoje, porque as pessoas querem falar assim, mas burnout e depressão, qual que é a diferença? É tudo igual. Não é. A pessoa que está em burnout, ela consegue ir num casamento de um amigo e ficar feliz por ele. Por mais que ela esteja exausta e com vários problemas no trabalho, ela consegue ir ficar feliz. A pessoa em depressão, ela passa por um processo de anedonia, ela perde o prazer em coisas que antes ela sentia prazer de fazer. Ela não sente mais, ela está, de certa forma, muito anestesiada para tudo na vida. Não necessariamente melancólica, né? Às vezes tá, às vezes não tá. Mas é em relação a tudo, entende? O burnout tem essa característica de a minha depressão, a minha desmotivação, a minha ansiedade, o meu pânico, ele tá relacionado ao trabalho, a ir pro trabalho, a estar no trabalho, ao meu desempenho no trabalho. Entendi, Lu. Lu, a gente tá numa época, né, que tudo é NR1, tudo é psicossocial, né, um tema do momento, tema forte, da saúde mental. Mas, gente, a Luciana foi inovadora em procedimentos fiscais para assédio moral, né? E explica pra gente, Lu, como é que foi esse processo de... isso antes de falar de gestão de risco, antes de falar de tudo, a Luciana já tratava desse assunto, já fiscalizava esse tema, e a gente vai falar um pouquinho depois do Instagram, mas como é que foi esse processo de começar a fiscalizar um tema que era desconhecido, né? Como é que foi a primeira fiscalização, a abordagem? E assim, a gente fala muito das doenças, mas as fontes, né? As circunstâncias que geram esse burnout, esse transtorno. Conta pra gente essa história, por favor. Bom, eu passei por uma vivência, né, de assédio logo que eu entrei na carreira, em 2008. Eu sofri perseguições, eu tive
crises de pânico em função dessas perseguições, apresentei atestado tipo de 1 semana, porque eu não queria me submeter a uma determinada situação. E aí, depois de 1 semana, quando eu ia voltar para o trabalho, voltava aquele negócio, enfim. Aí eu tive que me afastar por mais tempo, meus sintomas começaram a se agravar e nisso, o que aconteceu, né? A chefia, na época, ela parou de dar seguimento aos meus atestados, como se eu não estivesse entregando, e atribuía falta. E aí, depois de 30 dias, estágio probatório, configura abandono de emprego. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail falando que eu tinha perdido o cargo por abandono de emprego. E aquilo ali foi extremamente traumático para mim, porque eu sempre fui super dedicada, sabe? Uma aluna excelente, nota 10, assim, disciplinada, estudei muito para o concurso, não consegui entender como que aquilo tinha acontecido. 1 mês depois eu retornei para a função, não precisei fazer nada, então assim, o próprio Ministério do Trabalho reviu isso, mas assim, foi um baque muito grande. Assim, antes eu estava só sofrendo uma perseguição, entregando, de repente eu vi que tinha algo de muito mais grave acontecendo. E aí eu entrei em depressão, passei por junta médica, por algumas perícias, isso foi reconhecido, né? Então eu tive depressão relacionada ao trabalho. Olha, reconhecido pelo Ministério. Reconhecido pelo Ministério, na Lei 8.112, lá tem o item, né? Um inciso de doença do trabalho. E cheguei a ficar 1 ano e 8 meses afastada, até que eu consegui uma remoção por motivo de saúde para São Paulo. Perfeito. Só que isso marcou minha vida, né? Eu costumo dizer, tem o dano existencial, quando a pessoa fica ali com uma sequela grande, algo que prejudica a existência dela, e tem o dano ao projeto de vida. Eu falo que essa experiência foi, de certa forma, um dano ao projeto de vida, porque eu nunca me planejei nesse sentido de me especializar em assédio ou em saúde mental, né? É um tema difícil, árduo, espinhoso, como eu falei no começo, né? Não foi exatamente uma escolha, foi uma necessidade que eu tive de entender mais sobre isso, de entender o que tinha acontecido comigo, porque realmente você fica... Porque não foi só depressão, hoje eu sei que teve um componente grande de trauma. Perfeito. Né? Por conta dessa perda do cargo. Mas, na época, eu percebi que eu estava muito diferente. Mesmo voltando, usando medicação, usei por muito tempo, precisei usar. Foram alguns anos até eu me recuperar. Eu tinha, de certa forma, uma sequela. Eu abri o e-mail, sempre lembrava daquele e-mail. Vinha na memória o que tinha passado. Eu não confiava nas pessoas, sabe? Eu tinha receio. Eu não consegui estudar para os concursos na época, eu ia estudar para o Ministério Público, não consegui fazer isso, assim. Não tinha condições mesmo de fazer. Psicológico. Queria ter filho, tive que adiar esse projeto, né? Assim, já queria uma família grande, mas tomava muitos remédios, não podia. Então, eu senti esse prejuízo na pele, social e também biopsicossocial, na minha essência, assim, de não ser mais a mesma pessoa. E aí a forma que eu encontrei de me curar, digamos assim, sabe, de ressignificar esse trauma foi estudando. E aí eu fui fazer mestrado e depois, mais tarde, fiz doutorado também no assunto. Me aproximei de pessoas que na época falavam disso, a doutora Margarida Barreto, doutor Roberto Eloane. Referências no tema, São referências, amigos meus, né? A doutora Margarida faleceu há 2 anos, mas ela era uma grande mentora, assim, para mim. E o que aconteceu? Em 2009 eu venho, né, removida para São Paulo e começo a fazer fiscalizações em alguns projetos, dentre eles o de ergonomia. Perfeito. Quando eu comecei a fiscalizar escritórios, lojas, esses espaços, no que diz respeito à NR17, o que aparecia? Nos assédio. As pessoas falavam de assédio. E me entregavam e-mails e cópias de e-mails e me faziam perguntas se aquilo era correto, acontecer e etc. E aí, assim, eu já não conseguia mais não olhar para isso, entende? Porque eu tinha passado por aquilo, vivenciou esse problema. Eu estava estudando aquilo. Hoje eu até acho assim, né, pensando em termos espirituais mesmo, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então eu acho que realmente era uma missão, algo que eu tinha que viver e dar uma contribuição, mas na época eu não conseguia perceber isso, sabe? Eu estava ali mesmo muito né, vivendo ali aquela experiência.
E aí eu comecei a dar atenção para isso. Ia fazer autos de infração, ia fazer notificações. Então eu me lembro de me reunir com médico do trabalho, diretor de RH, um monte de gente da empresa para falar de assédio de riscos psicossociais no trabalho em 2011, 2010. Olha isso, olha. Sabe? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E tudo isso por uma sensibilidade de ter passado por aquilo e de já estar estudando no ambiente acadêmico e de ver que, assim, não era um assunto novo. Já estava... Dentro da medicina ocupacional, já se falava sobre isso. Todo mundo? Não, mas... A gente já tinha gente que falava, Edith Seligman, por exemplo. Sim. Uma grande referência, ela já falava sobre isso. Margarida Barreto já falava sobre isso, Eloane já falava sobre isso. Maria Esther de Freitas, que foi minha professora na GV, eu tinha tido isso na GV, ela falava de assédio administração já falava? Organizacional. Eu lembro que ela mostrou um treinamento, na época, acho que era Unibanco, que nem existe mais, as pessoas indo para um lugar camufladas, e aí montava times, e ela falava, isso é a captura da subjetividade do trabalhador, entende? Porque tende a incutir dentro da psique do trabalhador aquela ideia de que eles são uma família, e de tirar essa consciência de classe mesmo, né? De que a pessoa está ali num trabalho subordinado. E ela falava, isso é assédio moral. Não lembro se ela falava organizacional, mas ela descrevia o assédio organizacional. Moral. Entendi. E ela até tem um livro com a Eloane e com a Margarida. Ela foi minha professora na GV. Eu também cheguei a ler o livro do Dejur na GV, porque na psicologia social a professora dividiu a turma a minha classe, né, em grupos, e a gente tinha que entrevistar as pessoas. Aí eu fui entrevistar trabalhadores camelôs na Paulista. Teve gente que foi entrevistar o pessoal do pedágio, outros o pessoal da construção civil, mas para perguntar sobre o sofrimento psíquico. Perfeito. Que aquele trabalho trazia. Então, com 18 anos, eu já tinha até tido esse contato, mas assim... Muito básico, da ergonomia básica ali, né? E aquilo ele parecia muito distante de mim, esse sofrimento no trabalho. Até porque meus colegas estavam estagiando em banco, na Faria Lima, em consultoria. Eu também fui para o mercado financeiro. Então, aquilo ali não conectava muito comigo. Depois de passar por isso... Aí caiu a ficha. Aí eu falei, isso é aquilo que eu já tinha visto e que eu tô vendo agora. Então, já tinha bastante gente que falava, eu estava fiscalizando e vendo aquilo, eu comecei a fazer notificações, relatórios, autos de infração. Eu fiz 5 anos de fiscalização nesse tema, e eu falo que divide em 2 fases. A primeira fase, eu estava meio que sozinha, eu não tinha apoio, assim, na Segura, tinha um chefe na Segura que falava, não, inventa isso, escolhe o assunto que você quiser, menos esse. Vai na cadeira, né? Vai na mesa, na cadeira. Não temos ferramentas para isso, não temos ementas, não é um assunto que a auditoria dá conta de fiscalizar, muito complicado. Mas mesmo assim eu continuava fazendo. Aí chegou um momento que eu publiquei o livro e também o meu trabalho começou a repercutir em alguns sindicatos, algumas pessoas começaram a ter notícia. Aí os sindicatos começaram a trazer denúncias de assédio complexas que eles já tinham tentado resolver em negociação coletiva, etc., e não tinham conseguido. E aí inicia-se uma segunda parte, que aí eu já tinha um incentivo maior da chefia, tinha OS pelo menos para aquele tema de assédio, e tinha também o sindicato interessado, me dando um apoio, um respaldo. E aí foram as fiscalizações mais complexas que eu fiz, dentre elas a do Banco do Brasil, que durou 9 meses. Eu lembro desse caso. Marcou a fiscalização. Mandei relatório para o Ministério Público. Então, assim, teve ação civil pública. Em 2023, teve a condenação de R$8 milhões por conta disso. E o principal denunciante também conseguiu que o assédio moral fosse equiparado a acidente de trabalho. Pela primeira vez, assim, num caso da fiscalização, foi a 6ª Vara de... acidentes de trabalho aqui de São Paulo, previdenciária. Então foi assim um marco, entendeu? Assim, e aí logo depois eu fiquei grávida e perdi, eu tive um aborto espontâneo e achei que já tinha dado, porque foi um período muito solitário, que eu trabalhei muito sozinha. Lutou sozinha com um tema que ninguém queria compreender. Com um tema que ninguém queria. Foram 5 anos, eu já estava assim também cansada de trabalhar sozinha num tema difícil. As empresas não estavam acostumadas a serem fiscalizadas por causa disso, então eu enfrentei diversos mandados de segurança, então eu tinha que me defender. Eles entravam mesmo, pedindo absurdos, tipo,
pedindo para não multar mais, pedindo para não fiscalizar mais, pedindo para não enviar para o Ministério Público o que eu tinha encontrado. Nossa, absurdo mesmo. Absurdo. Nossa. Então, assim, eu lembro que nesse mandado de segurança, especificamente, que era do Banco do Brasil, a juíza, ela negou tudo, menos uma coisa. Quando eu falei que tinha que ter emitido CAT, um auto na NR1, eu acho. NR1, acho que era da NR1. Emissão tinha de que ter emitido CAT por depressão. Aí a juíza falou assim, mas ela não é médica. Não pode dizer. O banco alegou e ela acatou. Foi o único item do mandado de segurança. Que ela acatou. E acho que ali ela plantou a sementinha. Pra você estudar medicina. Que eu fui atrás depois. Eu sempre penso assim, as pessoas falam, mas foi por isso? Eu falo, não sei se foi, mas eu acho que ali eu entendi que a medicina era um espaço de poder, um território de poder. Perfeito. E que a autoridade médica de você dizer o que é e o que não é doença, né? O que fez uma pessoa adoecer ou não, tá circunscrita ali a alguns poucos, né? Quem tem um CRM, um diploma de medicina. Entendi. Acho que ali eu entendi essa questão do saber médico, da autoridade médica, e eu acho que um tempo depois foi o que me levou a buscar esse caminho. Que legal. Super difícil, porque realmente, quando eu entrei, eu falei, nossa, se eu soubesse como era pesado, eu não teria feito. E não teria mesmo. Eu entrei achando que era bem mais fácil do que seria. Olha, sabe? E se formou em 2023. 23, Me formei em 2023, E agora, assim, a gente... Então, foi esse processo de fiscalização. Legal. E eu fiquei curioso, assim, a gente sabe que você tem o Instagram da Assédio.net, né? E a gente percebe que é um mecanismo que as pessoas buscam, né? Para conversar, para colocar o que elas estão vivenciando no mundo do trabalho. Como é que surgiu o Instagram Assédio.net? Já era para o seu particular? Você teve que criar o Assédio.net? Conta pra gente como é que foi isso. Então, do mesmo jeito que as fiscalizações não foram planejadas, né? Eu estava ali fazendo ergonomia e as pessoas vinham me falar de assédio ou de questões que não eram assédio, mas que eu percebia questões organizacionais. Eu lembro, por exemplo, de uma delas em que eu fiquei quase 24 horas, né? Assim, 20 horas dentro de uma loja de shopping para ver as situações de organização do trabalho aconteceria. Então, eram fiscalizações de riscos psicossociais mesmo. Então, mas não foi planejado. Falei, eu vou fiscalizar isso. Mas eu estava estudando, começou a aparecer e eu me senti intelectualmente também muito estimulada. Já o perfil é o seguinte, eu sempre escrevi artigo, dei palestra, me sentia, às vezes, compelida a comentar outra notícia. Comecei a ter gente ali entrando no meu perfil pessoal, falando alguma coisa do meu livro ou do meu trabalho. Mandava, às vezes, um depoimento. E aí eu comecei a me sentir um pouco tolhida ali, porque eu queria compartilhar muito mais do que eu estava compartilhando, mas eu sentia, assim, que tinha gente que me seguia ali no pessoal, que só queria ver fotos dos meus filhos no fim de semana, pessoas da família. Então, às vezes, eu ficava um pouco... constrangida, mas realmente me sentia assim meio limitada. Entendi. De ficar, sabe, às vezes sendo ativista ou batendo num tema, eu falei, assim, com medo de cansar as pessoas ou de parecer muito chata. E uma amiga minha falou assim, por que você não cria um separado para você falar só desse tema, divulgar suas palestras, seu livro, enfim, ter esse contato aí com as pessoas que estão mais interessadas nesse assunto. Aí eu fiquei pensando um bom tempo, aí fui conversar com meu marido foi totalmente contra. Ele não queria? No primeiro momento, não. Com a minha mãe foi totalmente contra. Aí eu fiquei numa posição bem difícil, né? Minha mãe, cada um tinha seus motivos. Minha mãe falou assim, não, mas vai ter um monte de haters, as pessoas vão... internet hoje em dia é um negócio, uma terra de ninguém. Lei, né? Terra sem lei. Exato. Aí você vai ficar se expondo, não sei, acho que é perigoso. E eu lembro que, logo que eu criei o perfil, a primeira live que eu fiz foi com uma policial que tinha sofrido assédio sexual e tinha sido perseguida dentro da instituição. Dentro da polícia. Nossa. E aí a minha mãe ficou maluca. Ela falou assim, nossa, não sei se é seguro pra você e tal. Meu marido já nem lembro mais o que ele falou, mas acho que era mais ou menos nesse mesmo sentido da minha mãe. E essa minha amiga me deu bastante apoio, assim... Ela é nova, né? Era minha amiga da medicina. Jovem tem uma facilidade maior com redes sociais do que a gente. Parece que eles já nasceram nesse mundo, né? Nesse digital, mundo, né? então eles entendem de tudo e tal. E ela falou assim, não, faz um vídeo se apresentando.
e põe, e deixa lá no fixado. Vamos fazer não sei o quê. Faz um sorteio do seu livro. Eu nem ia pensar nessas coisas. Ela me deu uma ajuda inicial ali. E eu comecei a fazer lives. Comecei também a... Chegou um ponto que eu senti a necessidade de desabafar, de ficar mais falando sobre isso, porque eu fui chegou no... Esse perfil eu criei no final de 2021. Em 2022, eu entrei no internato, no hospital, no estágio no hospital. Nossa. E aí, vivenciando o dia a dia. Passei a vivenciar o que é, enfim, os riscos psicossociais e a violência institucional, assim, né? O assédio também muito presente dentro de um hospital público, né? Dentro do sistema de saúde, que é um dos maiores produtores de pessoas com burnout que a gente tem, né? Educação, saúde, os setores do care, né? Do cuidado. Isso. Tem demais. E aí eu comecei a vivenciar tudo aquilo e eu só queria ser estudante ali. Eu só queria aprender, sabe? Não queria ser auditora, sabe? Não queria ser advogada, não queria escrever uma tese. Eu só estava tentando aprender medicina, porque eu estava cada hora num estágio diferente. E eu gosto de estudar, eu realmente queria aprender. E de repente tinha lá situação de assédio. E aí eu via também, assim, muito essa questão dos riscos psicossociais, porque o nosso grupo de internato eram 4 pessoas, né? A sala é dividida em grupos e aí você faz os rodízios. Então, enquanto o meu grupo tá na cirurgia geral, o outro grupo tá no câncer infantil, depois o outro grupo vai pra gastro, vai rodiziando. E aí, no nosso grupo, a gente, enfim, tinha um bom relacionamento no começo e em pouco tempo, um não queria olhar na cara do outro. Já queria um... Por quê? Porque se você falta, o outro se prejudica. Então, assim, mas não é estagiário? Sim, né? Você faz um estágio, você assina o negócio lá da lei do estágio. Tanto você não ganha, e aliás, eu fiz uma faculdade particular, estava inclusive pagando. Mas o hospital coloca os internos na força de trabalho. Então, você integra aquilo ali. Então, você não pode faltar como se você fosse CLT. Entendi. Porque assim, se você faltar, você pode repetir o estágio. Mas tudo bem, repete o estágio. Mas você não pode faltar, porque senão você prejudica o teu colega. Entendi. Já se insere no momento de trabalho como um trabalhador comum. Exato. Então, assim, tinha dias que eu queria sair mais cedo, porque eu tinha uma reunião na escola do meu filho. Aí o meu colega já não gostava. O problema da Luciana é que ela tem filho, não é problema meu, porque eu também tenho o meu, sei lá, o futebol que eu tenho, porque eu jogo pela faculdade, eu tenho que treinar. Então eu comecei a vivenciar aquilo ali. Eu falei assim, meu Deus do céu, tipo, sabe? Realmente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso é o que acontece nas empresas, assim. Verdade. Sai né? Ou um fica doente, ou um não rende mais tanto, aí o outro se sobrecarrega e ninguém faz nada, aí as pessoas começam a se odiar. Se elas se encontrassem no dentista, elas seriam melhores amigas, mas como elas estão ali... No meu trabalho, aquele conflito... protagonizando aquele conflito, aí elas se odeiam. Entendi. Assim, aí elas começam... Aí um só assedia o outro, aquela história toda. Então, eu senti muita necessidade de desabafar, porque... É muito intenso, então assim, tinham estágios que eram carga horária longa, outros estágios às vezes não era uma carga horária tão grande, mas assim, você fica lidando com morte, com doença grave, com pacientes carentes, sabe? Então assim, é puxado. Entendi. Todo estágio tem o seu lado difícil, assim. E aí ainda tinha essas questões e eu tinha muita consciência sobre tudo que eu estava vivendo e vendo ali. E aí eu senti a necessidade de desabafar, assim. E o canal às vezes eu nem falava de que era de mim, assim, de mim, mas eu me sentia bem falando daquilo. Então foi uma estratégia de saúde mental pra mim. Não foi também uma... Ajudou a você a... Ajudou. A Sednet me ajudou a lidar com isso. E as fiscalizações e o mestrado me ajudou a curar, eu acho, aquele trauma que eu tinha da perda do cargo. Lá no início da carreira, no estágio probatório. Que legal. Então, não foi com o intuito, assim, comercial e etc. Óbvio que depois começou a crescer, eu senti necessidade de profissionalizar, tentei profissionalizei um tempo, depois parei. Tenho essa dificuldade, assim, até porque eu tenho outros afazeres na vida, e redes sociais é algo que toma muito tempo, né? Toma muito tempo se você for, assim, levar aquilo ali muito a sério, entendeu? Porque tem uma demanda constante ali, seja de um post que você fez e teve, sei lá, 30 comentários, e aí você comenta, e aí vem outro.
precisa de um tempo, seja no direct, seja planejando um conteúdo, postando. Então, isso ainda para mim é um desafio, sabe? Equilibrar essa balança aí do esforço, da recompensa, do trabalho social, do voluntário, do trabalho de conscientização, ou tanto que eu tenho que também, sabe, divulgar meu livro, enfim, ou uma palestra. Isso para mim dá um tanto difícil, principalmente porque eu tenho outras demandas na vida. Eu sou auditora, eu também agora sou médica, então eu atendo poucos pacientes, né? Eu falei pro Rodrigo, eu atendo às vezes 2, 3 pacientes por semana, tem semana que eu não atendo, mas é muito rico para mim atender, porque eu coloco em prática. Verdade. Tenho a vivência, vivo também um outro aspecto de ver as pessoas melhorarem, que isso também é legal. Enfim, ouvir, acolher, prescrever, é prazeroso para mim, mas também eu tenho, assim, bem claro que não é algo que eu conseguiria fazer, por exemplo, só isso da vida. Se eu não fosse auditora, porque é pesado. É pesado, as histórias são pesadas. Então, assim, eu tô ali no limite do que eu acho que para mim funciona. E além disso, eu tenho também outras atividades. Dou palestra, sou mãe, dona de casa, agora gestante. Tá chegando a Raquel. Tô chegando a Raquel. Legal. Então, tenho interesses também. Tenho hobbies, eu tenho um monte de hobbies. Não falo muito sobre isso, assim, né? Mas eu estudo muitas outras coisas. As pessoas me conhecem só pelo assédio. É mesmo, né? Mas eu sou uma grande, por exemplo, terapeuta floral. Estudo os sistemas florais do mundo todo. Que legal. Sabe? Estudei muito medicina ayurvédica. Gosto muito também dessa parte de cristais, de energia. Gosto de colorir mandalas, fazer mandalas. Mas isso nem dá tempo de mostrar e de falar. Eu faço questão de manter isso na minha vida. Óbvio que tem épocas que faz que dá mais, tem épocas que dá menos. Agora, por exemplo, tá difícil, porque eu tô grávida. Mas eu tô bem além do que parece, assim, sabe? Legal, mas realmente esse aí é o tema que as pessoas acabaram me conhecendo mais. Te marcou muito, né? E eu sou realmente uma grande conhecedora, eu acho, desse assunto saúde mental. E trabalho. Acabei ficando mais conhecida pelo assédio. É mesmo, né? A questão do assédio. Porque eu falo assim, assédio é a ponta do iceberg. Verdade. É o que as pessoas percebem. Boa. As pessoas não conseguem falar assim, nossa, na minha organização a comunicação é insuficiente e ineficiente. Que é um risco psicossocial. Vamos Quer fazer uma pergunta sobre isso? Pode fazer. Isso aí, que é legal esse tema. Porque a gente fala muito assédio versus riscos psicossociais. Isso. Porque a gente fala muito da gestão do risco ocupacional, que é justamente para evitar que esse iceberg apareça e traga o adoecimento, né? E você sabe que eu acredito muito na gestão, nos processos de gestão, né? E uma dessa parte do processo é a fonte, né? Onde estão os causadores da exposição ao perigo, né? E o que você observa, assim, pela sua experiência nas empresas, Lu? Relação à liderança, meta, onde está esse psicossocial hoje escondido dentro das empresas que tem que ser gerenciado? O que você mostra pra gente? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, assim, de uma forma muito objetiva. Até porque isso varia um pouco, dependendo do segmento. Se você está no setor público, é de um jeito. Se você está no setor privado, você tem outras questões. Mas eu acho assim, de um modo geral, o maior problema de todos, eu acho que está na competitividade entre as pessoas. Que é o que faz com que as pessoas... É o que o Deju chama de chacun pour soi, cada um por si. Então, a solidariedade entre os pares, entre isso que eu falei que faltava no meu internato, de alguma forma a organização do trabalho ela passou a estar posta, mas isso foi algo que veio se recrudescendo através de diversos mecanismos. Pode ser uma avaliação individual de desempenho, pode ser um controle de ponto mais participação no resultado. Sabe? Ou às vezes um controle de ponto que ele é menos rígido. Entendi. Então, assim, quem quer fazer hora extra faz. Não vai receber, mas fica a cargo da pessoa. Aí faz. Aí você não quer fazer porque você tem filho, você quer voltar pra casa e jantar com a sua esposa. Mas ele tá fazendo. Aí parece que ele veste mais a camisa do que você. Entendi. Na verdade, não, você veste a camisa, você já tem sua família, que você também precisa cuidar. Perfeito. Entendeu? Então, assim, não dá pra falar assim, é a competição só por quem vendeu, mas não é só isso. São essas coisas, quem fizer hora extra, tudo bem, a empresa não vai falar assim, olha, você tem que ir pra casa, porque senão pode vir um auditor aqui e eu não quero pagar hora extra.
Não, a empresa ela faz uma vista grossa para isso. Entendi. Então começam a ser permitidos e a você ter um contexto em que as pessoas passam a competir muito num nível ali muito básico, entende? E isso acaba gerando mais entrega, é conveniente, e são diversos os mecanismos. Pode ser o grupo do WhatsApp, que o gestor tá lá falando, mandando um ranking. Mensagem. Assim, olha, essa foi a produção do dia. Aí tem lá quem fez quanto de cada produto. Ele não tá falando nada, né? Mas ele tá enviando aquilo mensagem, ali. É Aí você vê lá que o seu colega fez não sei quanto. E você se esforçou, às vezes você não consegue fazer, mas você é aquela pessoa que lembra do aniversário de todo mundo, que torna um ambiente de trabalho bom, que cumprimenta as pessoas, que para o que você está fazendo para ajudar o outro. Você é uma pessoa necessária ali no ambiente de trabalho. Mas você não é um bom vendedor. Talvez até porque você seja menos agressivo e não tenha coragem de vender para uma pessoa um produto que ela não precisa, ou dar uma camuflada para fechar a venda, sem falar tudo que está envolvido ali naquela venda para poder... Se você falar, a pessoa não vai comprar, né? Assim, tem gente que não consegue fazer isso mesmo, tem dificuldade de ser comercial em determinados níveis. E aí, essa pessoa olha aquilo lá e fala assim, poxa, eu sou péssimo, olha só. Não vendo, entende? E aí ela se sente mal, e aí isso leva a um adoecimento. Então, para mim, o principal tá nisso aí. Diversos mecanismos sutis, velados, que passam muito pelas questões da CLT. Então, assim, é uma contratação diferenciada para uma ali, é um PJ aqui, é uma terceirização acolá, é uma hora extra que não é contabilizada aqui, é um ranking que não pode ter, mas a gente faz, sabe? É o prêmio, não sei do quê. Tudo influencia para criar esse ambiente aí competitivo e criando um contra o outro, alguma coisa assim? Ou querendo buscar exatamente. Ali. Seja numa competitividade com outros, seja numa competitividade com você mesma. Então, por exemplo, hoje eu sei que tem empresas que dão como benefício o congelamento de óvulos. Eu acho que é muito complicado uma empresa dar como benefício um congelamento de óvulos. Assim, um dinheiro com carimbo, entendeu? Entendi. Eu acho assim, pode dar um benefício para as mulheres, mas por este carimbo, tem uma mensagem subliminar. Entende? De tipo, adia a maternidade. Eu acho muito legal congelar óvulo para quem pode, assim. É garantido? Não é garantido, mas enfim. Tem muitas mulheres que congelam e conseguem usar esses óvulos depois. É uma alternativa que você tem. E é uma alternativa. Eu não sou contra o congelamento de óvulos. Pelo contrário, sou uma defensora. Mas eu acho muito complicado uma empresa te dar esse benefício. Para mim, tem uma comunicação subliminar aí, entende? Verdade, é mais ou menos como uma empresa como Nestlé ou qualquer outra que faz, por exemplo, leite artificial, patrocinar um congresso de pediatria. Entende? Entendi. É muito legal você ter a fórmula para quem não pode amamentar um filho. Mas a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma média de amamentação de 54 dias. E que o que a gente precisa mais é promover os benefícios da amamentação e do leite materno. Então, é muito complicado quando você tem uma indústria que tem interesses comerciais e tá tudo bem ela ter, mas patrocinando um congresso. Hoje isso é proibido, mas antigamente você tinha as propagandas da indústria de leite artificial que mostrava a mulher que dava uma mamadeira pro filho com roupa de tenista, ativa, atlética. E a mulher que amamentava com uma camisola, sem maquiagem, com cara de cansada. Então, as propagandas eram assim. Então, quem assiste aquilo fala, nossa, você quer ser uma perdedora que amamenta ou você quer ser uma pessoa conectada, antenada, que dá um leite artificial que é igual ou melhor do que o seu filho? Porque olha só como, sabe? Então, assim, eu vejo mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que a questão da competitividade, do cada um por si, das pessoas estarem sozinhas nas organizações. E quando eu digo sozinhas, não é isoladas numa sala. Ela pode estar com um monte de gente, como a gente vê ali no telemarketing. Mas é ela por ela. Entendi. Se ela estiver sofrendo assédio, ninguém consegue fazer nada para ela, ninguém consegue ajudar. Entendeu? Então, é o conceito, o de juros, o conceito da Hannah Arendt, naquele livro, a filósofa, né, judia, Origens do Totalitarismo. Que ela fala disso, ela fala, falando inclusive assim, né, do Holocausto, como que a questão do assédio, do abuso, ela fica muito mais fácil de acontecer quando as pessoas estão vivendo um processo de solidão. E é solidão nesse sentido, de
todo mundo ali está disposto a fazer qualquer coisa pelo trabalho ou pela organização, porque a estrutura, a organização do trabalho foi montada dessa forma. Entende? Entendi. Então, assim, se você for ver, tem vários riscos psicossociais que se comunicam com essa situação. Então, por exemplo, a comunicação, muitas vezes, ela é insuficiente. Né? Mas ali... quem vai ser comunicado? Quem produzir mais, o chefe vai tratar melhor, a pessoa fica sabendo das coisas com antecedência. Então, assim, riscos psicossociais, a gente deveria olhar dentro de matriz. Sabe? Porque não é assim, esse e esse e esse. Eles meio que... Estão conectados, né? Estão conectados. O assédio, por exemplo, muitas vezes ele acontece através de um aprofundamento dos riscos psicossociais que já existem. Perfeito. Que já existem. Já estão lá. Então, não vai ser criado, sabe, estratégias de assédio. Por exemplo, é uma organização de falta gente. O trabalho é mal distribuído. Perfeito. Ele vai ficar mais mal distribuído ainda para uma determinada pessoa. Perfeito. Só que de forma intencional. Aí você tem o assédio. Mas você fala assim, sobrecarga? Sobrecarga é risco psicossocial. Mas é risco psicossocial ou é assédio? O que vai fazer ser assédio é aquilo que está acontecendo de uma forma institucional. Perfeito. De uma forma intencional. Desculpa. Se é meio que aleatório, bagunçado, você vai estar falando só de risco psicossocial. Mas se a pessoa está se aproveitando da estrutura, passou a ser assédio. Então isso é algo que eu percebi muito nas organizações. Entendi. Os gerentes, eles não querem, sabe, sujar as mãos. Eles usam ali da própria estrutura. Entende? Então, eu posso transferir uma pessoa para uma loja onde o ticket é mais baixo e a comissão dela vai ser menor. Então, eu ameaço de transferir. Entende? Eu não vou xingar a mãe, o pai, falar que ele é horrível, que se ele fez faculdade, que não parece nem que ele estudou, de tão ruim que ele é. Não, eu não preciso falar isso. Eu só falo que eu vou ameaçar de transferência. Entendi. Então, são situações que estão muito imbricadas. Mas o assédio de forma isolada, aquele assédio moral, interpessoal, que é hoje uma minoria dos casos, ele é um risco psicossocial. Assédio, conflitos, violência, discriminação. E assim, a gente fala muito da questão organizacional, do organograma da empresa, né? E a gente fala muito da diretoria, da liderança. O que seria essa liderança que fala muito liderança tóxica, né? Liderança tóxica, porque muitos líderes, eles são líderes porque eles estão lá há 10, 15 anos na empresa, eles se foram transformados em líderes, né? Não foram preparados para uma liderança. Tem isso muito forte ainda, Lu? Tem muito forte. Outro dia eu falei no perfil sobre assédio na forma vertical, ascendente, de baixo para cima, né? O subordinado que assedia o chefe. Tá. E eu fui massacrada, porque muita gente acha que não existe, coitadinho dos chefes, sabe, comentários nesse sentido? Entendi. Irônicos. E eu tentei me explicar lá, né, e expliquei que realmente isso existe, principalmente quando você tem, às vezes, uma liderança que ela é feminina, e na base você tem, às vezes, muitos homens, ou às vezes até tem muitas mulheres também, mas que não reconhecem a liderança feminina, que boicotam. Então é muito comum mulheres em cargos de liderança sofrerem preconceito. Mulheres em setores masculinos, Perfeito. Mulheres na engenharia, mulheres no mercado financeiro, mulheres na construção civil. Se elas são chefes, se elas ocupam uma posição de liderança, elas sofrem preconceito, elas sofrem boicote, elas sofrem assédio. E assim, só para dar um exemplo, existem outros também. No serviço público tem muito. O chefe, que ele ganha nada para ser chefe, e ele muitas vezes é boicotado pelos subordinados, porque ele quer fazer um negócio e aí ninguém quer, e aí começam a falar mal dele, criticar. E aí essa pessoa, embora ele seja um chefe, ele não tem um poder de mudar aquela situação. Existe uma assimetria ali de poder. As pessoas falam assim, Luciana, sempre que tem assédio, tem abuso de poder, eu falo sempre. Mas você tem que saber fazer essa leitura. Porque quando você está falando da mulher ali, você tem a questão de gênero que está pegando. Quando você está falando do chefe no serviço público, você está falando de um chefe que não pode mandar ninguém embora, que não pode punir. Que não tem um poder ali. Que não ganha mais por isso. Enfim, uma série, né, que às vezes não tem ninguém que vai apoiá-lo acima, do lado, alguma pessoa sozinha, né, nas suas ótimas intenções. Então tem tudo isso. Mas agora eu até esqueci a pergunta original. A da liderança tóxica. O que é uma liderança tóxica e por que a gente fala tanto disso hoje? Porque realmente a forma mais comum de assédio que a gente tem, e só retomando, por que a gente fala tanto de assédio e não de riscos psicossociais? Eu aceitei isso, tá? Porque a minha vida toda as pessoas falavam assim, pode fazer uma palestra de assédio? Eu falava,
Eu posso, mas eu sou especialista em riscos psicossociais e saúde mental. O assédio faz parte. Não dá para entender o assédio sem entender os riscos psicossociais. Até porque uma organização com muitos riscos psicossociais, ela cria um terreno fértil para o assédio e tal. Mas a gente queria que você falasse do assédio moral e um pouquinho do assédio sexual. Aí, tá bom. Aí eu aceitei. Até criei o nome do perfil Assédio Net por isso. Porque eu entendi que realmente é o que as pessoas conseguem perceber. Né? Ninguém vai falar, mas a comunicação é insuficiente, mas a minha tarefa é repetitiva. Eu vejo um conflito de tarefas, uma ambivalência nas minhas atribuições. Enfim, as pessoas não vão perceber isso, mas elas percebem e gostam muito também de localizar o problema numa pessoa. Entendeu? Individualizar. Individualizar. Então, o problema não é a organização. É o João, o Miguel, o Antônio. Entende? Na verdade, tem por trás se ela encontrasse o João, o Miguel, o Antônio, né, no show do Gilberto Gil, no camarote, elas iam conversar. E não ia ter problema nenhum, entendeu? Então, assim, é o que eu falei. São duas pessoas que estão ali num sistema, como o meu grupo lá do estágio no hospital, que estão ali num negócio que foi feito para brigar, para dar briga, para dar problema, para as pessoas competirem, para elas terem atrito, para elas terem um conflito atrás do outro, que no fim vai ser resolvido na forma de assédio, né, e não de conversa. Então, o que é uma liderança tóxica? É uma liderança que se aproveita dos riscos psicossociais presentes e muitas vezes cria outros, sabe? Ou aprofunda para ter mais produtividade, para fazer com que as pessoas produzam mais. E isso é muito eficiente num primeiro momento. Óbvio, depois de um tempo as pessoas adoecem, vão ter burnout, vão ter depressão, vão ter lerdose, ou vão ter, sei lá, alguma doença autoimune. Tem gente que não tem nada mental, mas adoece. Né? Tem gente que tem tanta, como é que eu posso dizer? Não é preconceito, mas assim, resistência, sabe? Ou querem ser tão resilientes que realmente elas não adoecem do ponto de vista mental, mas elas acabam tendo alguma outra coisa. Entendeu? Sobe o colesterol, ou infarta, ou não sei o que, tudo pelo estresse do trabalho. Mas ela não tem depressão, ela não tem burnout, mas ela tá, enfim, infartando e ela às vezes não tem nem tantos fatores de risco assim, mas ela tem uma carga de estresse muito alta que acaba levando a isso. Então a liderança tóxica é essa liderança que está muito preocupada em manter o seu cargo de líder e muito disposta a fazer qualquer coisa por isso. E isso inclui manejar e manipular esses riscos psicossociais de uma forma que vai aí até o extremo. O extremo, perfeito. Então, ameaçar demitir, ameaçar transferir. Comparar excessivamente, não compõe os conflitos, escolhe os aliados, os amigos do rei, né? E aí aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Faz uma separação da equipe ali. Faz uma separação da equipe. Enfim, o céu é o limite. Se eu for começar a dar exemplo aqui, a gente pode falar 40 minutos só de exemplo de liderança tóxica, né? Do que pode ser. E a gente tem isso no serviço público e a gente tem isso no setor privado. E vai ser um pouco diferente, né? Mas é basicamente isso. Quando eu estava falando da questão do gerenciamento de risco, você me perguntou qual que é o pior. Eu falei da competitividade, né? Foi mesmo. E, por exemplo, na nossa carreira, a gente teve, durante muitos anos, antes da gente entrar, um sistema de GIFA, de gratificação. Os bônus, né? E eu lembro que quando eu entrei, ainda tinha isso, né? Uns rankings de qual auditor fez mais, qual auditor fez menos, 12 mil pontos. Isso mesmo. Né? E aí depois eu ouvia de algumas pessoas, mas a nossa carreira é desunida. Eu falava, mas como vai ser unida? Cada um com o seu ladinho, né? Não tem como ser unida verdade. Com esse tipo de comparação, entende? Isso realmente coloca as pessoas para competir de uma forma ruim. Né? O que traz imunidade pro assédio, e não só pro assédio, né? Pro sofrimento que a gente tem no trabalho, é a solidariedade entre as pessoas, é a sensação de pertencimento, é a sensação de que eu faço diferença ali, faz entendeu? Parte de um grupo, de uma equipe, né? Exato. Pode ser que eu não bata a meta, mas eu lembro dos aniversários, eu sou uma pessoa que faz essa diferença de outras formas ali naquele todo, né? E aí, por isso eu pertenço. Então, isso traz uma imunidade, isso traz saúde mental. O Deju fala isso, ele fala que o sofrimento no trabalho
que todo trabalho é duro e tem um sofrimento. E que o prazer, ele vem de quando você consegue transpor o real do trabalho, transpor aquela dificuldade. E aquilo é você que sabe fazer. Então, assim, tem uma máquina que não funciona direito, mas tem um cara que tá lá há 18 anos mexendo naquela máquina e ele sabe que tem que chutar aqui, mexer aqui e ele faz ela funcionar. Entende? Então, assim, tá equilibrado ali. Ele tem saúde mental. Talvez se você colocar uma máquina nova pra ele vai ter um problema, entendeu? Porque antes só ele fazia aquela máquina funcionar. Verdade. Entendeu? É que nem quando você desmama o filho, aí ele vai começar a comer, entendeu? Antes só eu era importante na vida daquela criança. Tem um processo de você falar assim, nossa, tá crescendo. Tá crescendo, né? E isso pode usar na maternidade em qualquer época, né? Porque o filho, a partir do momento que nasce, vai ganhando independência pro resto da vida. Né? Então, é isso. Aquilo ali faz parte dele. Eu lembro de uma época que um tribunal do Sul implantou o processo digital. E eu fui num congresso de psicodinâmica do trabalho e participei lá de aquelas salas paralelas, né, a conferência principal, em que estava sendo apresentado um trabalho de saúde mental, falando que depois do processo digital, as pessoas começaram a ter problemas de saúde mental, porque antes elas tinham uma pilha de processo que elas viam diminuindo. Né? É verdade. Então, olha só, é tanto processo, é tão difícil, mas a gente vai vencendo aos poucos. Quando era digital, não tinha aquela visualização. Perfeito. Sabe? É o checklist. É tão legal riscar as coisas que você já fez, não é? É prazeroso. É verdade. Vai eliminando a tarefa. Isso aqui, acabei. Imagina você fazer um monte de coisa e você não ter o direito de riscar. É verdade. Poxa, mas é uma coisa tão simples, mas faz diferença. Faz diferença, porque você não tem a noção de produtividade. Então, você não se sente produtivo. Né? O cara que mexe na máquina que dá problema, ele se sente importante. Então, em todo o trabalho tem uma relação de prazer e sofrimento, que ela nunca é assim, totalmente visível, mas ela tá ali. E aí qualquer coisa que venha mexer nessa relação pode trazer um sofrimento psíquico. Entendi. E assim, a gente tá num momento, né, Lu, que nessa gestão do risco ocupacional, do psicossocial, todo mundo quer identificar o perigo, o fator de risco psicossocial, onde está, por que está, quem está exposto, avaliar o risco, né, alto, médio, baixo, mas a gente tem muita preocupação na questão da intervenção, né? Quais as medidas de prevenções que as empresas vão tomar para controlar, para reduzir essa pressão, reduzir esse dano, né? E a gente observa que o mercado está buscando algumas flechas mágicas, sabe? Umas intervenções mágicas que uma única coisa resolve todos os problemas da organização, né? Aí inventam situações lá, vão fazer massagem, né? Pro trabalhador, vão fazer, não sei, o furor corporativo, tem uns termos que estão sendo visualizados aí que não contribuem nada para a mudança. Ginástica laboral, né? Eu lembro do Ayrton falando no nosso curso de formação da ginástica laboral. Para que ginástica laboral, né? Então, assim, o que você visualiza, assim, em termos de intervenção, de prevenção, que possa efetivamente contribuir, né? Para ter uma organização mais saudável física e mentalmente? Quais são as propostas? Que seria interessante as empresas pensarem, desenvolverem, construírem esse tema? Bom, tem, assim, muita coisa que poderia falar, né? Vou tentar pensar em algumas aqui que eu acho que são mais relevantes. Eu acredito, assim, que essa reconstrução do coletivo, ela é fundamental e ela não é um processo simples nem rápido de fazer. Perfeito. Mas ela é essencial. As empresas, elas precisam entender que não tem outro jeito, entende? Que as pessoas precisam restaurar essas relações que antigamente a gente tinha no trabalho e hoje a gente não tem mais. Essa coisa de fazer parte mesmo. Então, eu tenho que me importar com o meu colega. Eu tenho que ter vontade de ajudar se ele precisar. Não é normal eu pensar, problema dele, se ele sair, ótimo pra mim. Isso não é normal. Não é normal. E nunca vai ter saúde mental com um coletivo fraco e desmantelado. Né? Não importa o que as empresas queiram implementar, pode pôr o canal de denúncia, as pessoas vão continuar se sentindo solitárias, vão continuar adoecendo, vão continuar padecendo dessa falta de solidariedade. Entendi. Entendeu? E isso não é só no trabalho, né? Isso a gente precisa sentir em qualquer espaço que a gente tem convivência. Na família, no ambiente de escola. Basta ver, assim, a criança, por exemplo, quando ela muda de escola. Pode ser que não tenha bullying, não tenha nada. Mas se ela não tiver nenhum amigo ali, se ela se sente sozinha... É verdade. Ela não vai estar bem. Ela não vai estar bem. Ela tem que participar, pertencer, ser chamada pelo nome, as pessoas saberem um mínimo ali da vida dela, saber quem busca ela,
E ela vê que quem tá ali na porta da escola reconhece quem busca ela. Entende? Ela precisa estar inserida. A gente tem uma necessidade muito básica na vida, assim, nós enquanto seres humanos, que é de pertencimento. E isso é maior que um monte de outras necessidades. Que salário... não tô falando que o salário não é importante, mas a gente vê pessoas que ganham bem adoecerem no trabalho. É verdade, tem entendeu? mesmo. Então, assim, não é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa pertencer, fazer parte, se sentir importante, sentir que tem gente que importa com a gente e conseguir ter esse espaço para se importar com as pessoas. Porque também é tóxico para uma pessoa ela ter que ficar dizendo para ela o tempo todo, não, você não pode olhar para o lado, não olhe para o lado, você vai se distrair, você não vai conseguir, você não pode fazer nada por essa pessoa, o problema é dela, deixa isso para lá. Ela faz isso por 1 ano, por 2, por 5 anos, depois ela também adoece. É verdade. De deixar para lá, de não olhar, de fingir que não tá acontecendo. Não perceber que tá acontecendo. Entende? Ela começa a se sentir mal com aquilo. Até uma fraude, entende? Entendo. Assim, e aí depois ela vê aquilo acontecer com uma pessoa que ela gosta, numa outra organização, e ela fala assim, nossa, eu sou essa pessoa que poderia fazer alguma coisa, poderia ajudar, mas eu tô mais preocupado comigo. Aliás, eu me sinto às vezes até incapaz, porque se eu for ajudar, eu vou ser arrastado junto. Então isso precisa mudar, esse contexto. Perfeito. Precisa existir esse espaço. E aí cada organização precisa entender, na sua realidade ali, na forma como o trabalho está organizado, como é que esse mecanismo do coletivo, ele pode ser restaurado, né? Antigamente na fábrica tinha aquela coisa, né, de todo mundo cruzar os braços. Sim, é verdade. Nossa, veio uma medida que a gente não concorda, todo mundo cruza os braços, né? E isso é uma coisa que ficou no passado, mas de certa forma, esse coletivo ele precisa voltar a existir de alguma forma, assim, a ter força. Ter força. E isso é muito delicado, porque as empresas, as corporações, elas estão muito acostumadas com esse modus operandi capitalistas de oprimir. De não consultar, de não dar esse espaço, de dividir para dominar, porque realmente quanto mais desunidas as pessoas estão, quanto mais desmantelado esse coletivo está, mais eu consigo impor as coisas. Mais fácil. Mas por outro lado também as pessoas adoecem mais, né? A nossa imunidade pro assédio, ela vem disso daí. Se uma pessoa passa ali por assédio e ela tem apoio dos colegas, e ela tem o apoio da empresa, e ali tudo se resolve, ela consegue. Ela não vai ter um trauma verdade. do assédio, entendeu? Ela passou por assédio, mas ela passou. Mas se ela não pode falar com ninguém, se ela fica sozinha, se ela vai tentar denunciar e ela não consegue, se ela se percebe totalmente sozinha, o trauma vem disso. O trauma não é um assédio. O trauma é a forma como ela tem que lidar com aquela violência depois que ela aconteceu. Entendeu? Outro dia eu vi um vídeo do Dr. Gabor Mate que fala exatamente isso, que também é o que eu penso. Vou falar rapidamente, porque o nosso tempo já está encerrando. Ele estava entrevistando a Mel Robbins, que é uma pessoa famosa lá nos Estados Unidos, e ela falou que ela sofreu um abuso sexual quando ela era criança e tal, e ele perguntou assim, para quem você falou? Ela falou, para ninguém. Ela falou, por que você não falou pros seus pais? Ela falou assim, porque eu não consegui. Ele falou, isso é o trauma. Ela não poder falar pros pais, ela não poder pedir ajuda dos pais, ela ter que, criança, lidar com aquilo sozinha. Sem poder compartilhar. Entendeu? E falar, entendi. Não é o assédio, não é o abuso em si, você não poder fazer nada com aquilo. É você não poder contar pro seu colega, ou o seu colega não poder te ajudar, ou o seu chefe falar, mas isso é muito complicado, tenta resolver isso aí você. Entendeu? Ou você não conseguir nem chegar até o seu chefe. Ou você ter certeza que se você usar o canal de denúncia, não vai dar em nada. Não vai resolver o seu problema. Esse é o trauma, esse é o problema, não é o ato em si. Então as empresas elas têm que agir nesse sentido. Não adianta pôr um canal de denúncia. Entendeu? Não adianta pôr um canal de denúncia. Só. Se não for ativo, se não for perceptivo, se não for tratado, não adianta. Se não for algo que as pessoas querem usar, verdade. Entendem como funciona, sabe? Se não tiver um conhecimento ali compartilhado sobre o que são os riscos psicossociais, as pessoas também entenderem a função delas. Eu sempre falo que você também tem o dever de testemunhar. Óbvio, não é nada que vai te prejudicar ou que você vai ficar sem dormir porque você testemunhou, mas assim, se você pode ajudar o seu colega, esse espaço deve existir para você poder ajudar o seu colega sem você se prejudicar. Então, eu tô falando de questões muito psicossociais mesmo, muito sutis, mas que passam por uma mudança de cultura, muito mais do que por uma intervenção pontual, como a gente
tem visto, assim, né? E como eu acho que as empresas, elas querem isso. Riscos psicossociais é diferente, não é máscara. Justamente. Não é, sabe? Não é proteção coletiva, não é, ruído, não é proteção individual. Não é. Você não tem outro jeito. Você tem que entrar nas relações psicossociais, né? E o psico, cada um tem um repertório. E o social, ele realmente vai variar de acordo com o lugar, com as pessoas, mas, enfim, tem que olhar para isso, né? Perfeito. Tem que ter essa disposição. Então, assim, falando de um modo geral, para não entrar em soluções, assim, muito específicas, eu acho que essa reconstrução do coletivo, e eu acho que essa coisa também do canal de denúncia punitivo, perfeito. Ela também é ruim, porque também a empresa fala assim, denunciou e eu demiti tal pessoa. Mas peraí, por que tal pessoa agia daquela forma? Imagina a cultura da organização, né? Por que ela agia daquela forma? Por que ele perseguia as pessoas? Por que ele comparava as pessoas? Então, assim, será que essa é a solução? Será que não tem que ver por que aquilo aconteceu? Perfeito. Nossa, isso aconteceu porque a gente tem um sistema que ele é ruim. E nos fatores causais ali da Exato, situação. ele fomenta a competição. Então, assim, não é demitir esse cara, é mudar a cultura. Mas aí é uma discussão que, enfim, complicada, complexa. Né? E difícil de vir a partir de uma norma do Ministério do Trabalho. Não vai resolver todos os problemas. Assim, a gente tem que... Eu sou uma defensora de norma sobre isso há muitos anos, mas eu também sempre disse que isso é para que outros mecanismos sejam efetivados ali. Eu também acho. O comecinho da ação ali. E assim, falei de uma forma sucinta porque tem muita coisa que eu poderia falar, mas aí não conseguiria falar rápido, né? A gente tem um tempinho aqui para falar de muita coisa, mas fica aí uma pontinha aí pra gente discutir depois. Lu, a gente vai precisar encerrar. Tá bem. Eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando com você. Mas, falo bastante, né, gente? Esse tema pra mim é muito rico. Não, mas assim, foi muito incrível estar aqui. Assim, muito obrigado pela sua presença. Você está no finalzinho da gravidez, a Raquel já está chegando, assim. A gente fica muito agradecido de você estar aqui com a gente. Obrigado por esse momento, tá? Assim, foi mais que uma aula, foi uma troca muito incrível que a gente teve aqui. Muito obrigado pela sua presença. E aí fica o convite para quem está aqui com a gente no canal do Simparte. Reflita sobre o meu trabalho, né? Reflita do lugar que você trabalha, reflita sobre o seu mundo do trabalho. A gente bateu um pouquinho de papo aqui, mas tem muito mais na internet, no Assédio.net, no Assédio.net, que é no canal da Lu. Tem o livro da Luciana também, que é Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Leia, né? Se interesse sobre isso, é um tema muito importante. Então, gente, esse foi mais um episódio do podcast do Simparte. Foi uma iniciativa que quer ampliar as vozes. Nós queremos debater mais temas do mundo do trabalho, trazer mais pessoas aqui para conversar sobre isso, falar um pouquinho também do papel dos autores fiscais do trabalho, do nosso papel na sociedade, né? E trazendo aí condições dignas, seguras e saudáveis para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente se encontra no próximo episódio, né? No episódio 5. Obrigado a todos pela presença, gente. Obrigado, Lu. Obrigada a você, Rodrigo, e a nossa audiência aí, que acompanha a gente todo esse tempo. Muito obrigado, gente.